Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e hoje eu vou falar sobre um assunto que vocês sempre me perguntam, que é como ser psicóloga e cristã? Tem como? Antes da gente começar esse vídeo, vou pedir para você já se inscrever aqui no canal, deixar o like e comentar aí embaixo a sua opinião sobre esse assunto, tá? A ideia aqui é expressar a minha experiência e a minha visão sendo uma cristã e sendo uma psicóloga, mas você pode ter a sua opinião sem problema nenhum. Só lembre de manifestar essa opinião com muito respeito e muito carinho aqui nos comentários que a gente pode conversar tranquilamente, tá bom? Mas eu sei que esse é um assunto muito polêmico e que muitos estudantes de psicologia vêm até mim justamente com essa dúvida. E tem como cursar psicologia e ser cristã? Isso interfere no seu trabalho? Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu comigo, a minha experiência e como é que eu lido hoje com isso, tá? Sendo psicóloga e sendo cristã. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto durante a faculdade de psicologia, porque já me perguntaram bastante sobre isso. Vou deixar no card aqui em cima. E muito do que eu vou falar hoje nesse vídeo é um complemento desse outro, tá? Mas também agora, já formada, eu tenho algumas novas visões sobre o assunto. A primeira coisa que vocês precisam compreender é que todo ser humano tem suas opiniões, tem suas crenças, tem aquilo que ele acredita, certo? Então, quando a gente vai para a faculdade de psicologia, cada pessoa já traz ali bagagens, sejam opiniões políticas, crenças religiosas, crenças pessoais e assim por diante. Então sim, você pode cursar psicologia e ainda assim ter as suas opiniões, tá? Todo psicólogo tem suas crenças, a gente não vai para a faculdade de psicologia neutro, né? A gente já vem com a nossa bagagem. E aí a dúvida que muitas pessoas têm é, mas o quanto essa bagagem interfere na nossa prática clínica, né? E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês nesse vídeo. Então eu entrei na faculdade de psicologia já com as minhas convicções, no caso com as minhas convicções sobre o cristianismo, que é aquilo que eu acredito, e fui conhecer a psicologia. E aí, gente, conforme a faculdade foi acontecendo, eu percebi que na prática clínica, o psicólogo ele tem que suspender aquilo que ele acredita durante a sessão de terapia ali com o cliente dele. Então, qualquer que seja a sua crença, no momento da sua atuação, a gente suspende aquilo que a gente acredita, justamente para que aquilo que o meu cliente acredita venha à tona. Então, mesmo que na minha vida pessoal, eu, Sabrina, seja cristã, se chega uma pessoa para mim que segue uma outra religião, não tem problema, porque na hora do consultório, eu não tô lá como Sabrina cristã, eu tô lá como Sabrina psicóloga. As minhas crenças pessoais não importam, digamos assim, e nem devem interferir na minha prática clínica, sabe? Então, se chega alguém pra mim dizendo que é católico, tudo bem. Se chega alguém pra mim dizendo que não acredita em Deus, tudo bem. Eu não posso misturar aquilo que eu acredito porque o meu cliente acredita em outra coisa. Eu sei que é meio confuso pensar isso em religião, mas pensa se eu tivesse uma outra convicção. Eu sempre uso um exemplo do vegetarianismo que eu acho que dá pra entender bem. Se eu sou uma psicóloga vegana e eu acredito no veganismo e o meu cliente não acredita nisso, eu não tenho que ficar enfiando goela abaixo do meu cliente que o veganismo é bom, que o veganismo, que ele deveria ser vegano. Meu cliente pode chegar e falar assim, nossa, ontem eu fui num churrasco top e tudo bem, eu tenho que suspender as minhas crenças e pensar, poxa, pra ele comer carne faz sentido, pra mim não faz, não cabe a mim converter o meu cliente pra crença que eu acredito. Se em algum momento ele mesmo que come carne perceber que carne não faz sentido pra ele e decidir virar vegano, tudo bem, não cabe a mim esse papel de convertê-lo à minha crença, eu não tô lá pra isso. Eu tô lá pra compreender o que meu cliente acredita e ver o que faz sentido pra ele ou não. Entende? A decisão não tá em minhas mãos. E aí tem alguns cristãos que me mandam mensagem assim, mas eu tenho um pouco dessa cobrança de que está nas minhas mãos, né? Informar o melhor caminho. E aí eu vou dizer pra vocês que a faculdade de psicologia vai quebrar bastante isso, né? Desse lugar que o psicólogo está de dono do saber. Eu não sei o que é melhor pro meu cliente. Eu, como cristã, o que eu procuro fazer então, né? Fazer um bom trabalho, porque eu acredito que em relação ao cristianismo isso faz sentido. Eu tento ser a melhor psicóloga que eu posso pro meu cliente. E isso não interfere na minha prática profissional, né? Mas de acordo com a minha crença, eu acredito que é isso que eu devo fazer. Ser a melhor psicóloga que eu posso ser. Respeitar meu cliente acima de tudo, né? Então, eu sou cristã, então eu acredito naquele mandamento da Bíblia. Ame o seu próximo como a mim mesmo. Então, na minha prática profissional, eu tento amar o meu próximo, né? No sentido de respeitar a história dele, respeitar as opiniões dele, respeitar aquilo que ele pensa, o que é verdade pra ele, oferecer a minha escuta, o meu acolhimento, sem julgamento. Então, como cristã, eu levo isso pra minha prática profissional. Agora, as opiniões que ele tem, as convicções dele, isso não cabe a mim, entende? Então, eu já
atendi pessoas que pensam totalmente diferente da minha religião e foi uma prática incrível, independente das minhas crenças e das crenças da pessoa. As nossas opiniões diferentes não deveriam interferir no trabalho, né? Se você é cristão e sua psicóloga é ateia, isso não deveria interferir no seu processo terapêutico, mas eu entendo que às vezes a gente se sente mais confortável, né? Poxa, se eu sou cristã, vou procurar uma psicóloga que eu sei que tem a mesma crença que a minha, ou então se eu sou uma mulher feminista, procurar uma psicóloga que também tem crenças feministas, porque ela tem a mesma visão de mundo que eu tenho. Hoje tem tantos perfis de psicólogos justamente para você buscar aquele que faz mais sentido para você. Então a gente pode buscar um profissional que tem a mesma cosmovisão que a gente, porque por se sentir confortável, enfim. Mas na prática, se o seu psicólogo é cristão ou não, ou ateu, ou independente da crença dele, isso não deveria interferir na prática profissional dele, tá? Então eu consigo muito bem ser uma psicóloga e ser cristã. Quando eu estou sendo psicóloga em terapia, eu suspendo as minhas crenças, né? É claro que o psicólogo nunca é totalmente neutro, então durante a sessão, a minha cabeça pode estar aqui pensando nas minhas crenças pessoais, mas eu não preciso colocar isso pra fora, né? A prática clínica deve ser o mais neutra possível, mas na minha cabeça eu sei o que eu acredito, eu sei o que o meu cliente acredita, mas em sessão o que vale é o que ele acredita e não o que eu acredito. E aí tem muita gente que fala assim, Sabrina, eu sou contra o aborto, por exemplo, e se chegar alguém no meu consultório querendo abortar, né, e é contra a minha prática pessoal, e você, na terapia, você não vai falar pra pessoa abortar ou não, né? Essa decisão tem que partir sempre da pessoa. E aí eu te respondo assim, se você não consegue ter essa neutralidade, né, independente da decisão da pessoa, porque, poxa, a pessoa pode fazer terapia com você e decidir abortar. Se você não consegue lidar com um pouco disso, né, não consegue se manter neutro pra entender que a escolha é dela, você pode encaminhar demandas que você não consiga lidar porque vai contra o que você acredita. Não tem problema. Esses dias eu até vi um Reels de uma advogada, então assim, não é só em psicologia que isso acontece, né? Uma advogada que fez um Reels falando assim que ela não atende casos de agressores. Então ela não defende agressores que chegam lá no consultório dela de advocacia, porque vai contra o que ela acredita. Na prática dela, ela não atende casos de agressores que vêm pedir a defesa dela. Então isso acontece também em outras profissões, né? Em psicologia você também pode encaminhar alguns casos que você não se sinta confortável para atender, porque sabe que isso pode interferir na sua prática clínica, tá? Ou então se o psicólogo não se sente capacitado profissionalmente, né? Às vezes é um caso profundo ali, de um transtorno que ele não tem conhecimento, ele também pode encaminhar. Então essa é uma alternativa que eu falo pra vocês, né? Tá com receio de ter ali alguma demanda que você não vai conseguir lidar? Talvez apareça mesmo, mas você pode encaminhar se sentir que algo tá interferindo na sua prática profissional. A gente tem que ter esse discernimento de até onde a gente consegue ir e até onde a gente acha que não dá conta. Mas de forma geral, eu consigo lidar muito bem com clientes que chegam até mim com opiniões diferentes, porque na vida a gente tem que lidar com opiniões diferentes, né, gente? Se você é de esquerda ou de direita e a pessoa pensa diferente de você, como é que você lida com uma opinião diferente? Você é da religião X e você conhece alguém da religião Y, como é que você lida? Então a gente traz isso também pra terapia, a gente vai lidar com pessoas com inúmeras características diferentes das nossas e é um trabalho ali de você não colocar os seus julgamentos, os seus preconceitos na sessão, porque ali o que vale é a verdade da pessoa. Então assim, gente, de uma forma resumida, a gente vai lidar com opiniões diferentes das nossas na nossa vida pessoal e também dentro da psicologia. Isso é totalmente normal, totalmente natural, mas você, enquanto profissional, se você não se sentir confortável para atuar ali com alguma demanda, você pode também encaminhar, tá? E é bom também que a gente conheça nossos limites, né? Você vai ver que as pessoas pensam diferente da gente. E na sessão não é o momento de você discutir aquilo. A verdade dentro da terapia é a verdade do meu cliente, é o que ele traz pra mim. Não é o momento de eu ficar impondo as minhas opiniões pra ele. Então eu aprendi um pouco a separar isso. E isso foi muito bom, gente, até pra minha vida pessoal também, porque às vezes alguém fala alguma coisa que eu não concordo e hoje eu não sinto mais a obrigação de levantar um argumento. Às vezes eu só ouço o que a pessoa diz e tudo bem, eu tento entender o que ela pensa, o lado dela, e eu não fico me desgastando ali pra levantar meus argumentos, pra dizer o que eu acho certo ou errado. Até na minha vida pessoal hoje, eu tendo muito mais a ouvir a opinião das pessoas do que tentar convencer elas da minha visão, do meu certo, né? Existe uma verdade pra mim, uma forma de viver que ao meu ver é o certo pra mim, pro outro pode ser totalmente diferente. E eu não controlo, né? Eu não controlo as decisões do outro, a vida do outro. É isso que me ajuda a lembrar qual é o meu papel. E como cristã, eu penso assim, meu papel então como cristã é amar o meu próximo, né, como a mim mesma. Saber que a vida é dele, ele tem as próprias escolhas dele, que eu devo respeitá-lo, que eu devo acolher esse julgamento,
porque ali é um espaço para isso, não é um espaço para fazer evangelismo, não é um espaço para fazer um campo missionário, tá bom? Da mesma forma que se eu fosse ateia, vou inverter a história, se eu fosse ateia e eu fosse uma psicóloga que tivesse uma religião, eu não ia querer que ela ficasse me convertendo para a religião dela. Quero ter a liberdade de ter o meu pensamento, seja congruente com o que ela acredita ou não. Se você é cristão e você fosse uma psicóloga que ela é também ateia ou que ela tem uma outra religião, que você não gostaria também que ela respeitasse as suas opiniões, a sua visão de mundo? Gente, não sei o que aconteceu, mas eu perdi o restante desse vídeo, mas eu já tava no finalzinho. Eu acabei de colocar no editor de vídeo e não aparece mais o final, deve ter corrompido. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Da mesma forma que se eu tivesse uma religião X e uma psicóloga religião Y, eu não ia querer que ela tentasse me converter para a religião dela, para as práticas que ela julga certo ou errado. Eu queria que ela me ouvisse, me respeitasse, me acolhesse e tentasse me ajudar ali a encontrar sentido em tudo que eu tô vivendo, tá? Então é isso que eu tento fazer também na minha prática clínica. E como cristã, eu vejo muito como eu posso glorificar a Deus sendo psicóloga, né? Eu acredito que sendo psicóloga, promovendo a saúde mental, eu consigo glorificar a Deus. Então é o que eu acredito, né? Com a minha profissão. Agora lá em sessão não vou ficar convertendo minha paciente ou falando o que eu acho certo e errado. Eu vou ouvir o que ela acha certo e errado e ajudá-la a encontrar o sentido para ela, a verdade dela, tá bom, gente? Desculpa finalizar esse vídeo assim, mas eu não vou conseguir gravar de novo, né? Acho que melhor fazer assim e finalizar do que perder o vídeo que eu já estava quase pronto. Então, espero que vocês entendam. Deixa um like nesse vídeo só porque pela minha tentativa de gravar o vídeo e acabar perdendo ele para não ficar triste. E comenta aqui embaixo se para você faz sentido ou não, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.